Fala, turma, boa noite, beleza? Boa noite pessoal que tá entrando aí. Mais uma live segunda-feira. Hoje eu aprendi a colocar fixado o comentário aqui do que vai ser o assunto da nossa live. Beleza? Bom demais, pessoal? Obrigado aí por quem tá entrando, pela participação. Hoje vamos discutir um artigo bem legal, explicando um pouco do metabolismo envolvido no estresse térmico de vaca de leite, né? Como de costume, quem quiser fazer alguma pergunta durante a apresentação aqui, durante a nossa live, é só mandar pra gente a mensagem que a gente responde. Não precisa esperar acabar, não precisa esperar chegar até o final. Bom, para quem ainda não está recebendo os artigos, quiser é só se cadastrar no link da bio, vocês vão receber automaticamente toda semana os artigos. Fala, Serginho, beleza? Tá online com a gente, Serginho, amigo lá de Abaeté. Bom, pessoal, hoje então nós vamos falar sobre um tema que é talvez o tema mais importante quando a gente fala de pecuária de leite, principalmente quando a gente fala de Brasil, né? Que é o estresse térmico ou o estresse por calor aqui, né? O estresse térmico pode ser por frio também, mas aqui no Brasil o que acontece com a gente é estresse térmico por calor, né? Obviamente. Independente do estado que você mora, que você trabalha, você atua, uma boa parte do ano você vai passar, suas vacas vão passar por estresse térmico, né? Alguns estados mais meses do ano, alguns um pouco menos, mas no mínimo 6 meses por ano nossas vacas estão sofrendo estresse térmico em qualquer estado do Brasil. Tem estados que são 12 meses do ano, tem estados que são 10, tem estados que são 5, 6, mas eu acho que de menos que 6 meses por ano é muito difícil, né? Mesmo como estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que são mais frescos, o calor também é bastante intenso e os efeitos desse estresse térmico são bastante grandes. Então hoje nós vamos falar, o artigo nosso é sobre o efeito do estresse térmico e da nutrição, vamos dizer assim, no estresse térmico, nos parâmetros de produção, metabolismo e alguns aspectos metabólicos. Antes de começar a discutir o artigo em si, eu queria falar um pouco com vocês de estresse térmico, né? O que é isso, né? O estresse por calor é o que acomete grande parte dos animais, como eu falei para vocês, mas o principal número é como saber que minhas vacas estão sofrendo com estresse térmico. Eu escuto muita gente falar nessas andanças minhas assim: aqui na fazenda não tem problema com estresse térmico, eu não tenho esse tipo de desafio, que é tranquilo, eu tenho ventilador, eu tenho aspersor, então não tenho problema com estresse térmico. Existem duas maneiras muito fáceis de avaliar se uma fazenda tem ou não problema com estresse térmico. Então, antes de discutir qualquer coisa sobre o assunto, eu queria compartilhar com vocês essas duas estratégias que eu uso no meu dia a dia para avaliar se uma fazenda tem estresse térmico. Às vezes a gente usa isso de maneira informal, bem rápido na fazenda e resolve, e consegue mostrar para o produtor ou para o técnico ou para qualquer pessoa que queira ter ciência de que aquela fazenda sofre ou não com estresse térmico. A primeira maneira de a gente ver se as vacas estão com estresse térmico e a gente não precisa de nenhuma ferramenta super tecnológica, é medir frequência respiratória. A gente poderia ferir temperatura retal também, mas eu preciso pegar vaca por vaca, colocar o termômetro dentro e anotar, né? O que demora um pouco mais, às vezes o produtor não quer fazer no momento, às vezes você não tem tempo para isso no momento. O que a gente pode fazer é medir frequência respiratória. A gente sabe que tem uma correlação muito grande entre frequência respiratória e temperatura retal, ou seja, se minhas vacas estão com a frequência respiratória acima de um limite X, que eu já vou falar para vocês qual é, as minhas vacas estão sofrendo com estresse térmico. Normalmente a gente usa o limiar de 39,1 graus Celsius. Então, quando a temperatura corporal da vaca passa de 39,1, a gente fala que essa vaca está em estresse térmico e pode começar a ter problemas produtivos, reprodutivos e sanitários. Quando a gente correlaciona esse dado com o dado de frequência respiratória, a gente vê que as vacas com frequência respiratória acima de 65 movimentos por minuto, elas normalmente
estão em estresse térmico. Elas têm, em geral, elas têm temperatura retal acima de 39,1. Então eu faço uma correção. A gente já fez isso em alguns trabalhos meus do mestrado, existem outros trabalhos na literatura mostrando isso. Quando eu pego o 65, é o ponto onde a vaca vai estar com a temperatura acima de 39,1, ou seja, onde ela vai estar com estresse térmico. Então, super fácil. Eu normalmente pego o cronômetro do telefone e eu marco 30 segundos para ficar um pouco mais fácil, mais rápido de avaliar. Vou lá e avalio quantos movimentos essa vaca deu. Como eu avalio só em 30 segundos, eu multiplico por 2. Então, essa vaca deu 40 movimentos em 30 segundos. Vezes 2, ela está com uma frequência respiratória de 80 movimentos por minuto. Ou seja, está sofrendo com estresse térmico. Você pode fazer isso de uma forma muito rápida na fazenda, né? Você está andando no meio, para, olha para uma vaca, marca, olha para outra, marca, olha para outra, marca, e consegue mostrar para o produtor que ele está tendo problema. Beleza, nessa maneira de mostrar que tem um problema com estresse térmico, a gente mostra simplesmente que existe problema, mas a gente não relaciona esse problema com nenhum indicador técnico ou econômico da fazenda. Então, às vezes, é mais difícil de convencer as pessoas a tomarem algumas atitudes. E é interessante, pessoal, porque assim, eu vou em várias fazendas que têm feito um trabalho, um controle de estresse térmico. O que é isso? Colocar um ventilador, colocar água e tal, colocar sombra. E a partir do momento que algumas pessoas colocam água e vento na fazenda e sombra, eles acham que o problema do estresse térmico está sanado. E se a gente sabe que tem a maneira correta de a gente fazer isso, né? A gente tem que ter vento em volume suficiente, tem que ter água em volume suficiente, tem que ter sombra em espaço suficiente e um conforto como um todo. Então, mesmo em fazendas que tem freestyle, composto, galpão de ventilação cruzada, faz isso. Pega o celular, marca lá a frequência respiratória em 30 segundos, multiplica por 2, você vai ter lá quantos movimentos por minuto essas vacas estão tendo. E se elas estiverem acima de 65, elas estão passando por estresse térmico. A outra maneira que a gente consegue mostrar claramente o valor econômico e o valor técnico que o estresse térmico pode gerar de prejuízos é fazer o que a gente chama de relação verão-inverno. O que é isso? Eu pego meus índices do verão e divido pelo índice do inverno. E eu posso pegar qualquer índice. Vou usar um exemplo para vocês aqui. Vamos imaginar que minhas vacas no verão estão produzindo 24 litros de leite, só para ficar fácil. E no inverno elas estão produzindo 30 litros de leite. Se eu dividir 24 por 30, eu vou ter 80%, 0,8. O que quer dizer isso? Que no verão minhas vacas produzem 80% do leite que elas produzem no inverno. Ou seja, estou perdendo bastante coisa, estou perdendo a oportunidade de ganhar 20% a mais de leite aí, né? Então estou perdendo muito leite no verão. E esse número é super fácil de fazer. Pega lá a média de janeiro, fevereiro e março da fazenda, compara com junho, julho, agosto, ou dezembro, janeiro, fevereiro, e compara com junho, julho, agosto, só para você ter uma ideia do quanto isso aí faz mal. A gente pode dividir também, por exemplo, os dados de reprodução, taxa de concepção. Minha fazenda tem 40% de taxa de concepção no verão e tem 60% no inverno. Quanto que essa fazenda está perdendo, né? Está perdendo bastante. A concepção do verão é 66% da concepção no inverno. Então essa fazenda está perdendo bastante em termos reprodutivos também. Então isso aí a gente consegue mostrar claramente para o produtor. Relação verão-inverno. Façam isso nas fazendas que vocês forem. Pode fazer em qualquer número. Em CCS, gordura, qualquer número vocês vão ver qual a correlação existente entre o verão e o inverno. Como essa fazenda se mantém ao longo do ano. E pessoal, é interessante que eu vejo muito isso acontecer ainda hoje, que muitas fazendas ganham dinheiro no inverno, um bom dinheiro, e quando chega no verão perdem todo aquele dinheiro que foi ganho, né? É muito comum da gente ver nas fazendas, no inverno. Eu até costumo brincar que os grupos do WhatsApp viram uma chuva de médias, né? Então um fala assim, minha fazenda agora está com 40 litros de média, a minha bateu 43, a outra bateu 40. E no verão, todo mundo para de ficar mandando isso aí nos grupos, né? Ninguém quer conversar sobre média no verão, porque todo mundo despenca, né? Todo mundo assim, né? Boa parte das fazendas, a média despenca no verão. Produzir leite no inverno é muito mais fácil, né? Quem dera se a gente tivesse o clima assim durante todo o ano. Então, só antes de começar o artigo, esses dois pontos aí importantes para a gente linkar o conteúdo do artigo com a prática. Foquem em primeira coisa é mostrar se a fazenda tem problema com estresse térmico, né? E as duas maneiras, do meu ponto de vista, mais fáceis de mostrar é fazer o cálculo de relação verão-inverno. Então eu divido os índices do verão pelo inverno, e quanto mais próximo de um, melhor, e quanto mais longe de um, pior. E faço a frequência respiratória dos meus animais para ver se eles estão entrando em estado de respiração, estão ofegantes, né, com a respiração exagerada. Bom,
Dito isso, vamos aqui para o artigo, né, em si. Então, quem não tiver baixado o artigo pode entrar no link da bio nossa e se inscrever, que vai começar a receber eles para baixar. Então, esse artigo, o grande objetivo dele era entender um pouco mais o que acontece com o metabolismo das vacas de leite. O que a gente já sabe muito claramente é que no verão as vacas sentem mais calor, elas param de comer, não param de comer, mas elas diminuem o consumo e depois diminuem a produção de leite. Esses são os dois números mais claros de que a gente vê com mais velocidade nas fazendas. Qualquer fazenda que você for visitar, trabalhar, etc., você escuta o pessoal falando, o tratador já vê, o dono da fazenda vê, todo mundo consegue enxergar isso. Fala assim, esquentou demais essa semana, tá sobrando um monte de comida no coxo. Aí você começa a ver no leite, no tanque, diminui a produção de leite também no tanque. Então, é um fator quase sequencial, né? Então, diminui o consumo e na sequência diminui a produção de leite. E a pergunta desses autores era exatamente essa: será que as vacas diminuem a produção de leite só porque elas diminuem o consumo? Ou existe algum outro motivo, né? E a ideia desses autores é saber isso para quê? Para tentar tomar alguma decisão ou alguma atitude para poder melhorar. De repente, se for só... minhas vacas diminuem a produção de leite só porque diminuem o consumo. Opa, então se eu fizer uma dieta mais densa, será que eu não melhoraria esses resultados, né? Será que eu não teria uma qualidade melhor e uma produtividade um pouco mais constante, né? Então, a ideia desse trabalho é responder exatamente essa pergunta. O que acontece com minhas vacas quando elas diminuem o consumo e esse consumo faz as vacas caírem no leite? É isso que acontece? Bom, pensando nisso, esses autores desenvolveram uma maneira muito interessante de trabalhar e de avaliar os dados. O que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de vacas e eles tinham uma fase termoneutra. O que é isso? Essa fase termoneutra, todos os animais estavam sem estresse térmico. Então, os animais dos dois grupos, tinham dois grupos de trabalho, um grupo com estresse térmico e outro sem estresse térmico, mas a primeira fase, os dois grupos sem estresse térmico. E nessa primeira fase, que estava todo mundo sem estresse térmico, foi medido o consumo de matéria seca, produção de leite, gordura, proteína, enfim, todos esses parâmetros relacionados à produtividade das vacas. A segunda fase, o período 2, esses animais foram divididos em dois grupos. Um grupo com estresse térmico e outro grupo que ele chama aqui de pair feed, que é vamos dizer assim, um par, né, do estresse térmico. Então, o que eles fizeram? Pegaram as vacas que tinham pegaram todos os animais, metade desses animais colocaram numa câmara climática onde a temperatura variava entre 29 e 39 graus, certo? Então, temperatura bastante quente, as vacas realmente estavam em estresse térmico. Eles pegaram esses animais e viram quanto de consumo eles caíram. Então, quando a gente coloca os animais sob estresse térmico, independente se é no estresse térmico natural ou dentro de uma câmara, elas diminuem o consumo de matéria seca. Não é isso que a gente falou antes aqui, né? Falamos para vocês que uma das primeiras coisas que acontece com o estresse térmico é queda na ingestão de matéria seca. Então, nesse caso, não foi diferente. As vacas estavam numa condição termoneutra, pegaram os animais, colocaram numa câmara térmica, deram um estresse térmico nela e o consumo de matéria seca caiu. Bom, o que os autores fizeram? Eles pegaram um segundo grupo de animais que não estavam em estresse térmico, continuavam numa temperatura termoneutra e deram para elas exatamente a mesma quantidade, simularam o mesmo decréscimo no consumo de matéria seca que as vacas tiveram. Ou seja, essas vacas comiam quantidades muito semelhantes e não estavam estressadas. Obviamente essas vacas queriam comer mais, mas os autores limitavam o consumo dela ao consumo que as vacas do estresse térmico comiam, certo? Então o grande objetivo desse estudo era o quê? Avaliar se essas vacas, se o consumo vacas em estresse térmico comendo a mesma coisa do que vacas sem estresse térmico produziriam a mesma quantidade de leite, certo? E teriam o mesmo parâmetros fisiológicos, vamos dizer assim. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, vou virar a câmera para o artigo aqui para vocês verem. Ó, essa primeira tabela aqui de cima, gráfico na verdade, né? Aqui de cima, é ingestão de matéria seca, certo? E aqui, dias. Então, a ingestão de matéria seca no período onde todo mundo estava no termoneutra estava aqui em cima, ó, perto de 22, 23 quilos de matéria seca. Quando as vacas do estresse térmico foram submetidas ao calor, elas diminuíram o consumo de matéria seca, ó, e mantiveram ele mais baixo. E o que os autores fizeram com esse grupo que é o pair feed? Deram exatamente a mesma quantidade de matéria seca para esses animais. Ou seja, o consumo de matéria seca foi exatamente o mesmo. Porém, um grupo de animais
Perdão aí, pessoal. Um grupo de animais estava em estresse térmico e o outro grupo de animal não estava em estresse térmico, certo? Se a gente vê aqui, ó, a temperatura retal dos dois grupos, ó, nas diferentes horas do dia, 6, 10, 4 e 18, olha a temperatura retal dos animais. 38,3 no controle, 39,2 no estresse térmico. Tá vendo? 39,2, 40, 40. A temperatura do grupo estresse térmico sempre esteve acima de 39,1, que é o limite que a gente falou. E a do grupo controle sempre abaixo de 39,1, temperatura retal. Certo? Então, aconteceu exatamente isso. O consumo de matéria seca do grupo estresse térmico despencou e aí eles diminuíram também o consumo de matéria seca das vacas do grupo perfeed para que elas comessem exatamente a mesma coisa. E olha que interessante, pessoal. Aqui a gente tem a produção de leite, que era perto dos 32, 33 litros aqui, certo? Depois que diminuiu o consumo, ó, vou tentar botar as duas imagens juntas, olha que legal. Então aqui já diminuiu o consumo, mas a produção de leite ainda não caiu muito, porque ela demora um pouquinho para cair, né? Aqui diminuiu mais o consumo, a produção de leite começou a cair. E olha que no grupo com estresse térmico, como a produção de leite despencou, foi para casa de menos de 20 litros. E olha que a produção de leite no grupo perfeed, que era um grupo que comeu menos, mas estava sem estresse térmico. Ela diminuiu, mas ficou muito mais alta do que no grupo com estresse térmico, certo? A produção de leite, ó, em números aqui, ó, do grupo perfeed, que era no grupo sem estresse térmico, mas comendo a mesma coisa, ficou em 29 litros. E do grupo que estava em estresse térmico, 21,5. Então uma diferença enorme, pessoal, quase 8 litros de leite de diferença nas vacas comendo a mesma coisa, porém um grupo em estresse térmico e outro não. Então imagina a eficiência desses animais como foi diminuída, né? Porque está comendo o mesmo tanto e dando menos leite. As outras vacas estão comendo o mesmo tanto e dando muito mais leite. Obviamente isso não é saudável para os animais, isso vai ter um limite e a gente vai discutir agora por que aconteceu isso, né? Bom, então o primeiro achado, vamos dizer assim, desse experimento é que a redução do consumo é responsável por uma redução de aproximadamente, então a redução do consumo responde em aproximadamente 35% da redução na produção de leite total que as vacas vão ter. Olha que interessante. Então cai o leite das vacas e 35% do leite caiu é porque elas comeram menos. O resto por uma série de adaptações metabólicas que essas vacas tiveram que fazer, né? Tem um dado bem interessante que eu vou mostrar para vocês aqui, o que acontece, que o autor mostra para a gente aqui claramente, que um dos motivos por que as vacas com estresse térmico comeram o mesmo tanto e deram muito menos leite, um dos motivos é que a mantença desses animais aumenta de 20% a 30%. Olha que trem interessante. A mantença dos animais aumenta, a mantença desses animais aumenta na casa de 30%, certo? E o metabolismo basal, a taxa de metabolismo basal aumenta de 20% a 30% para cada 1 grau de incremento na temperatura corporal, certo? Então, cada grau a mais que a vaca tem, ela aumenta 20% a 30% no metabolismo basal dela. Por quê? Ela precisa manter a temperatura corporal dela mais baixa, ela não pode ficar na temperatura super alta, porque todos os processos do corpo, né, vitais, são dependentes da temperatura também. Quando a temperatura está muito alta, vários processos vitais são diminuídos e, consequentemente, a vaca não vai ter uma longevidade. E para isso, ela tem que lançar a mão de ofegar mais, tentar tirar essa temperatura de dentro dela. E para tirar essa temperatura de dentro dela, para cada grau ela aumenta de 20% a 30% o metabolismo basal. E os custos de mantença aumentam na casa de 30% dessas vacas em estresse térmico. Então o que acontece? A vaca acaba direcionando os nutrientes para se manter viva e para se manter com uma temperatura corporal um pouco mais baixa e não para poder chegar em aumentar a produção de leite, né? Não com o objetivo de aumentar a produção de leite.
Então, uma das coisas mais interessantes que aconteceu nesse experimento, deixa eu mostrar para vocês aqui de novo, é que as vacas em estresse térmico, né, as vacas sem estresse térmico, elas tiveram ácido graxo não esterificado mais alto. O que é isso? Elas tiveram uma metabolização de gordura maior. Por quê? Elas estavam comendo pouco e queriam direcionar os nutrientes dela para a produção de leite, porque elas não usavam estresse térmico. Então ela começou a metabolizar gordura corporal para drenar esse conteúdo para a produção de leite, para virar energia no fígado para produzir leite, né? Já as vacas em estresse térmico, elas não tiveram um aumento significante nos ácidos graxos não esterificados. Ou seja, elas não metabolizaram muita gordura para produzir leite. Por quê? Porque esse não era o objetivo desses animais naquele momento. Uma das explicações que o autor dá para isso é que normalmente essas vacas em estresse térmico têm insulina mais alta, e tendo insulina mais alta, a insulina é responsável por diminuir a metabolização de gordura. Então, quando tem insulina muito alta, o corpo entende que não precisa metabolizar gordura corporal para produzir como fonte de energia para qualquer coisa que seja. E um dos motivos que a insulina fica mais alta no estresse térmico, que a gente entende, é que ela precisa direcionar os nutrientes, a glicose que ela tem, a energia que ela tem, para os tecidos periféricos, vamos dizer assim, o metabolismo periférico, não para a produção de leite. E a gente sabe que um dos poucos lugares no corpo da vaca que não precisa de insulina para utilizar a glicose é a glândula mamária. Então a glândula mamária utiliza a glicose sem necessidade da insulina. Os outros tecidos não. E como há um direcionamento da energia e dos nutrientes da vaca em estresse térmico para os tecidos periféricos e não para a glândula mamária, ela acaba ficando com uma insulina mais alta e com isso tem menos metabolização de gordura corporal, tem menos ácido graxo não esterificado e aí acaba produzindo menos leite, né? Então a vaca em estresse térmico, ela tende a produzir menos leite também por isso, por um direcionamento, por uma partição diferente dos nutrientes. Não necessariamente só por uma queda no consumo. Então essa é a principal resposta que o experimento gostaria de dar para a gente, que ele realmente dá para a gente, né? Vacas em estresse térmico produzem menos leite, mas apenas 35% da queda da produção de leite é explicado pela queda de consumo. O resto é explicado por uma mudança no metabolismo. E a principal mudança no metabolismo que acontece a gente chama de desacoplamento do eixo IGF-1 e somatotropina, né? Esse eixo não está, entre aspas, acoplado, vamos dizer assim, nesses animais. Deixa eu pegar aqui. E aí essas vacas acabam não direcionando os nutrientes dela para a produção de leite, certo? Normalmente, só deixa eu achar um resultado interessante aqui no artigo. Bom, outro resultado interessante aqui do artigo é que as vacas diminuíram a produção de lactose, né? E esse é um dos motivos que diminuíram a produção de leite também. E a gente acredita que essa diminuição na produção de lactose é por uma diminuição realmente de glicose, né? De energia produzida, certo? E tiveram também uma redução na proteína, as vacas com estresse térmico. Isso é uma coisa recorrente que acontece nos grupos com estresse térmico, né? Diminui também um pouco a proteína. Nesse trabalho a gordura não teve diferença, então, e a gente vê uma mudança, o autor até discute aqui muito isso, que normalmente nas fazendas a gente vê uma queda de gordura no verão, e que o que ele discute é que algumas vezes pode ser que essa queda de gordura não esteja diretamente relacionada apenas ao aumento do calor, mas pode estar relacionada também a uma mudança no padrão de dieta e de alimentos que essas vacas acabam recebendo no calor, certo? Bom, então pessoal, basicamente é isso que o estudo mostra pra gente, né? Que existe uma diferença grande entre os animais, muito maior do que somente uma queda no consumo. Então o estresse térmico causa um monte de prejuízo. Um deles é a diminuição do consumo de matéria seca, o outro é a diminuição da produção de leite, mas eles não são 100% correlacionados.
Bom, a gente está caminhando aqui já para o final do artigo. Quem tiver alguma dúvida aí sobre algo relacionado ao estresse térmico, pode mandar para a gente aqui, por favor. Certo? Pode enviar aqui para a gente. Bom, recebi uma pergunta. Beleza. Então, prioridade resfriamento, né? Muita gente fala isso. Como é que eu vou resfriar minha vaca, né? Quando a gente vai resfriar nossas vacas, a gente tem 3 pilares, sempre. O primeiro pilar, e esses 3 pilares são sombra, água e vento. E o primeiro pilar é sombra. Então, se você não tem sombra na sua fazenda, coloque sombra. Esse é o primeiro ponto de todos. O segundo ponto e aí os dois basicamente vêm juntos, é água e vento. Normalmente, quando a gente usa um dos dois separados, a gente tem uma efetividade muito baixa. Então, depois que eu coloquei sombra, eu vou investir junto em água e vento. Então, esses são os 3 principais pilares. Normalmente, a gente pode fazer outro live, outro bate-papo sobre isso, sobre eficiência de resfriamento. Mas, basicamente, o que a gente quer com nossos animais é molhar eles e tirar aquela água deles e secar. Então, molhar e secar, molhar e secar. Esses ciclos de molha e seca do animal faz com que a temperatura corporal caia bastante. Então, esse é o nosso grande objetivo, molha e seca. O que a gente quer causar no animal é um efeito parecido a quando a gente está na piscina ou na praia, que a gente entra lá num dia quente, a gente entra na piscina, por exemplo. Se você entrar na piscina num dia quente, certo? E que está ventando, então está lá 30 graus, solão, mas está um ventinho. Você entra na água, sai da água molhada, quando aquele vento bate em você, você sente um pouco de frio, porque ele está tirando aquela água. E é exatamente isso que a gente quer fazer com o estresse térmico, tirar o calor da vaca, né? Que é o que o vento frio faz com a gente, ele está tirando o nosso calor. Aí ele seca a gente para de sentir a gente para já de sentir aquele frio, né? Então o que seria o objetivo depois, para eu sentir frio de novo? Eu tenho que pular na piscina, molhar de novo e tomar o vento de novo. Então é isso que a gente tem que fazer com as vacas, elas têm que molhar, secar. Quando ela estiver seca, ela tem que molhar de novo e secar de novo. Molha e seca, molha e seca, molha e seca. Esse é o nosso grande objetivo com qualquer sistema de resfriamento. Depois, se vocês tiverem interesse, a gente pode marcar uma live só sobre resfriamento e discutir sobre isso aí também. Tem outra pergunta da Isabela aqui. Qual a temperatura ambiente já é considerada crítica para as vacas? Isabela, a gente normalmente não usa temperatura, só temperatura. A gente usa um pouco o que a gente chama de THI, é um índice legal para a gente usar, que é um índice que significa em inglês, né? Índice de umidade e temperatura. Então é um índice composto, tem uma formulazinha que a gente calcula, que você calcula lá qual que é o THI, porque a gente sabe que só a temperatura não é o direcionador. Por exemplo, lugares que são muito quentes e secos tendem a ser menos mal para a vaca do que quente e úmido. Então o THI nos ajuda muito mais que isso. THI acima de 68 já é indicativo de estresse térmico. Bom, esse é um ponto importante, mas o ponto mais importante que mostra pra gente que nossas vacas estão em estresse térmico é a temperatura corporal delas. Então a gente medir a temperatura corporal para poder ter uma ideia exata do que está acontecendo, quais horas do dia, etc. é o grande ponto. Mas avaliar o THI é mais importante do que avaliar a temperatura do ambiente. Então o THI é o índice de temperatura e umidade. THI acima de 68 a gente já tem que resfriar os animais. Então normalmente a gente tem até vários programadores que utilizam isso, né? Então a gente coloca lá o THI de 68, a partir disso aí ele já liga o ventilador, já liga a água para poder resfriar os animais. Bom, tem uma pergunta aqui do Ronaldo. Boa noite. Durante o inverno também deve molhar as vacas? Bom, resfriar as vacas, né, Ronaldo? Vamos dizer assim, né? Que é colocar água e vento. Vai depender do inverno, de onde você está e qual a temperatura daquele inverno. Se o seu THI estiver ficando acima de 68, você tem sim que resfriar suas vacas. E normalmente esse THI de 68, só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu acho uma planilha aqui rapidinho, aqui, que eu acho que eu consigo calcular para vocês aqui. Ó. Deixa eu virar, eu tenho uma planilha aqui que eu calculo o THI. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, então aqui eu coloco a temperatura, aqui a umidade e aqui ele vai me dar o THI, certo? Sim. Bom, então vamos lá. Vamos dizer que seu inverno a temperatura seja 25 graus, com uma umidade de 65%, por exemplo. 60%. Ó, seu THI já está em 72,8. Então vai depender muito do inverno e do verão de onde você está. Ah não, meu inverno é bem frio, é 15 graus, com umidade baixa, umidade de 45%.
Opa, THI de 58, tá legal. Então vai depender exatamente de onde você está. A gente recomenda toda vez que o THI passar de 68, a gente resfria nossas vacas. No verão, normalmente, a gente tem uma umidade bem alta, acima de 80%. Então olha para você ver que interessante no verão, como que o THI passa de 68 fácil. Ó. Numa temperatura de 21 graus, certo? Se a umidade estiver acima de 80%, o THI já vai estar acima de 68. Ou seja, 21 graus pra gente é relativamente frio. Pra mim que sou mineiro, tô acostumado com calor aqui, eu acho 21 graus até frio. A gente fala, não, tá fresco demais, não precisa mexer com as vacas. Mas se a umidade estiver alta, você tem sim que resfriar suas vacas. Então, respondendo sua pergunta, Ronaldo, a gente tem que avaliar, colocar aí no programa, ou na planilhazinha, ou no seu... Quanto que tá a temperatura, quanto tá a umidade? Sempre que estiver acima de 68, eu vou resfriar minhas vacas. Até porque o inverno, por exemplo, na Bahia é muito diferente do inverno no Rio Grande do Sul. Então isso tudo vai variar. Então o ponto importante disso aqui é a gente avaliar cada fazenda e cada situação, né? Qual que é a THI naquele dia? Então normalmente a gente recomenda para as fazendas que liguem o sistema de resfriamento quando o THI passar de 68. E é muito fácil de você ter um medidor de temperatura e de umidade na fazenda, fácil e barato. Hoje existem, como eu disse para vocês, sistemas automáticos que você já coloca no programador lá o THI de 68, ele liga automático o sistema quando chega nesse ponto aí. Beleza? Tem uma pergunta aqui do Guilherme. Pode explicar novamente como faço para ver se o animal está com estresse térmico? Eu gostaria muito da discussão do artigo sobre resfriamento. Legal, Guilherme. Depois vamos pegar firme nesse artigo aí, irmão. Bom, a primeira maneira da gente avaliar é avaliando frequência respiratória, a maneira mais fácil. Então eu vou olhar para a vaca e vejo quantos movimentos por minuto ela está fazendo, certo? Eu normalmente marco em 30 segundos. Por quê? Só porque é mais fácil, mais rápido. Às vezes quando você marca um minuto a vaca anda muito, mexe, né? Então eu vou pegar uma vaca que está parada. É bom a gente ver essa frequência normalmente nas vacas deitadas, que elas vão mexer menos. Ou em alguma que estiver em pé também tranquila. Você marca lá, ó, 30 segundos deu quanto a frequência respiratória? A frequência respiratória, a partir de 65 movimentos por minuto, essa vaca já está em estresse térmico. Então, respondendo a pergunta da Bia aqui embaixo, quando a frequência respiratória passa de 32 batimentos em 30 segundos, a vaca a gente já considera que esse animal está entrando em estresse térmico. Então, na verdade, só para facilitar para vocês, a gente fala em movimentos por minuto, né? Eu faço em 30 segundos como uma maneira de agilizar o processo e dar super certo. Não tem problema nenhum. Então, acima de 65 movimentos por minuto ou acima de 32 movimentos a cada 30 segundos, a gente já considera que o nosso animal está em estresse térmico. Então é muito legal a gente avaliar isso. Sugiro aí, Guilherme, você dá uma olhada na fazenda aí. Quantos animais, pega lá 10 animais num lote, 10 animais no outro e avalia essa frequência. Você vai ver que nas horas mais quentes do dia eles vão subir a frequência e nas horas mais frescas vão estar melhor. Mas a vaca, o ideal é que ela não passe por estresse térmico ao longo do dia. Então qualquer horário que você fizer isso, ela deveria estar com a frequência respiratória abaixo de 65 movimentos por minuto, certo? Então esse é um ponto facílimo da gente ver. E o outro número para a gente ver pegar os números de relação verão e inverno. Então, os dados de produção de leite no verão e no inverno, os dados de reprodução no verão e no inverno e comparar um com o outro. Quando a gente compara esses números, a gente vê o tanto que a gente perdeu, né? A gente está olhando para trás, eu já perdi. Então, o que eu faço agora com essas vacas daqui para frente? Preciso tomar alguma atitude. Uma pergunta aqui do Marco Túlio. Já se sabe o impacto no desenvolvimento de bezerros que durante a gestação as vacas sofrerem com estresse térmico? Esse é um tema super interessante, né, Marco? Tem vários trabalhos já mostrando isso aí do grupo de pesquisa do Jeff Doll, um pesquisador muito bacana da Universidade da Flórida. Ele mostrou que as bezerras que passam por estresse térmico dentro do útero, então tem dois grupos de vacas gestantes secas, né, antes de parir, lá faltando 40 dias para o parto. O grupo de vacas que passa por estresse térmico, as bezerras estão dentro do útero daquele animal. Depois de 2 anos, quando elas emprenharem, parirem, elas vão produzir cerca de 3 litros de leite a menos por dia do que as bezerras que não passaram por estresse térmico dentro do útero. É assustador, né? A gente chama disso de epigenética, né? A gente acredita que há alguma mudança na expressão de alguns genes que façam que esses animais sejam menos produtivos. Vão perder na casa aí de 1.000 litros de leite por lactação, pelo simples fato de passar por estresse térmico dentro do útero.
E já tem uns trabalhos já dados, não publicados ainda, mas já comunicação pessoal com esse professor. Eles estão olhando os dados já das netas dessas vacas que passaram o estresse térmico, né? E ainda a produção de leite não volta ao normal. Ou seja, investir em minimizar estresse térmico nas vacas em qualquer momento faz todo sentido, né? Tem muita gente hoje estudando já resfriamento de novilhas e tal. Os resultados ainda não são muito consistentes, mas em vaca de leite o resultado é muito consistente. Gera problema reprodutivo, produtivo, e inclusive na bezerra que está dentro do útero da vaca. Depois que ela pare, que ela vira uma vaca lá velha, ela produz menos leite do que as vacas que não passaram por estresse térmico no útero. É quase que assustador, né? E a gente vê como que investir em estresse térmico faz todo sentido, como a gente tem que realmente pegar firme nisso e evoluir e realmente investir nesse ponto. Cara, eu não tenho dúvida nenhuma que o estresse térmico é o maior vilão da produção de leite no Brasil. E um dos motivos que a gente está tirando cada vez mais leite das nossas vacas é porque a gente está aprendendo a lidar com o estresse térmico. Então, quando você vai numa fazenda que produz muito bem, em geral ela lida bem com o estresse térmico. Porque não tem fazenda que produza muito bem leite sem lidar bem com o estresse térmico. Por quê? Porque a gente faz um trabalho consistente no inverno, mas depois no verão você perde. E é difícil você retomar aquilo, né? Quando você vem com a vaca embalada o ano inteiro, é ótimo, cara. Então você consegue ter bons resultados no ano todo. Bom, beleza, pessoal? Mais alguma pergunta aí? Então vamos encerrando. Bom, agradeço a todo mundo aí pela participação hoje. Legal o nosso bate-papo. A live vai ficar salva aqui no nosso Instagram. Depois quem quiser assistir de novo, só ficar atento aí. Se tiver sugestão de temas, pode mandar pra gente, temas e artigos, pode mandar pra gente inbox aí. E se cadastra para receber os artigos semanalmente aí no link da bio. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado aí pela participação de todo mundo. Boa noite a todos. Valeu e até a próxima. Tem uma pergunta aqui de última hora da Thay. O estresse térmico em búfalos é pior ou menos mal do que em vacas, né? Infelizmente não sei te responder. Não tenho experiência nenhuma com búfalos, então não sei se eles têm mais ou menos estresse térmico. Eu sei que eles gostam muito de água, né? De ficar lá dentro, mas eu não sei se é mais ou menos. Beleza? Bom, pessoal, obrigado a todos. Valeu e uma boa noite.